Iniciando mais um podcast, um braço da nova versão, onde nessa mesa nós trazemos histórias que elas merecem ser contadas de pessoas que nos inspiram. E por falar em pessoas que inspiram, hoje nós temos dois jovens empreendedores que vocês vão poder conhecer ao longo do programa. Claro, um tem uma profissão de empreendedorismo, traz também mentoria e, inclusive, o empreendedorismo deles, vocês vão gostar muito, viu? Uhum. A outra já é uma jovem contadora que lida com os números. Inclusive, depois, daqui a pouco, eu vou perguntar para ela aqui algumas coisas, onde ela vai poder trazer um pouco mais dessa especialidade. Mas, antes de apresentá-los, eu quero dar as boas-vindas a Lari. Obrigado, Lari, pela companhia. Agradecer aos nossos parceiros, nossos patrocinadores, a IG e a Gosti Refeições. Muito obrigado por acreditar nesse projeto junto com a gente. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Eduarda, Gabriel, que essa mesa possa ser um canal para que vocês contem a melhor versão de vocês. Com certeza. Vamos começar conhecendo então um pouquinho desse pessoal. Vamos começar, Gabriel. Antes da gente entrar muito nessa questão de empreendedorismo, do que você faz, nós queremos conhecer quem é o Gabriel. Beleza, vamos lá. Jovem ainda, porém com muitas histórias. Verdade. E uma vida. Eu costumo dar o exemplo que eu sou meio estilo JK. Eu vivi ali uns 50 anos em 5, fazendo um monte de coisa. Você também tem um espírito velho? Tem. O Gabi tem. É rodado. Tem. Verdade, né, Gabi? Eu já conversei alguns momentos com a Lari e era sempre isso. Tipo, nossa, seria legal você fazer tal coisa. Já fiz. E isso daqui? Eu acho que eu já fiz também. E conhecer tal. Esse daí eu também já. Porque eu falo que a minha essência, ela é pessoas. Então, tudo que for relacionado a pessoas, conversas, histórias. Então, assim, eu me apaixono e gosto muito disso. Então, um resumo do Gabriel é: se tem pessoas envolvidas, tem conexões, tem relações, eu gosto desse contexto. E sem entrar muito, porque depois a gente vai fazer algumas perguntas, mas sem entrar muito hoje no que você faz, sim. Mas já dando uma pequena entrada, o que te inspirou a seguir, né, esse caminho de lidar com pessoas? Foi sempre um dom que você teve? Conta pra nós. Certo. Eu desde pequeno, então sempre fui estimulado pelos meus pais a fazer atividade física, a participar de atividades com os amigos. Então assim, como eu falei, desde pequeno eu sempre fui aquele que estava em todos os grupinhos. Então tem aquela pessoa que às vezes é mais reclusa, esse não era eu. Então tava tendo alguma bagunça, eu tava lá junto. Eu tava sempre me relacionando com todo mundo. E desde muito novo eu sempre fui estimulado nessa parte de esporte. Então eu gostei muito disso, gostei muito de competição, gostei de estar em ambientes que desafiavam. E a minha essência ela é baseada nisso. Então eu sempre fui me desenvolvendo, buscando, crescendo. Gostei muito de estudar. Então, desde pequeno também, tudo que era novo me interessava. E isso até hoje. Então, qualquer tema que você fale, putz, eu acho que eu não conheço isso. Eu vou sair daqui e já vou pesquisar uma fonte. Então, assim, eu sou muito curiosa. Então, por trás ali de tudo, vai sempre ter a curiosidade, relacionamento e, igual a gente estava comentando aqui antes, é o quem resolve e como resolve. Então, hoje, qualquer coisa que eu não saiba legal, vou conversar com alguém sobre isso, vou entender. Então, isso traz muito a parte de relação. Então, sempre eu vou me conectar com pessoas porque eu gosto. E eu acredito que eu tenho muito uma filosofia que todos nascemos um livro em branco e esse livro ele vai sendo escrito com base nas histórias das pessoas. Então, hoje eu cheguei aqui para conversar com o Rô. E é uma página que está sendo escrita com base na história que você tem. Então, eu já saio daqui uma pessoa diferente. Sim. E aí eu conversei com a Larissa, ela falou um negócio, putz, cara, isso mexeu comigo. E talvez daqui uns anos, uma atitude que eu tô tendo é por conta de uma conversa que a gente teve aqui. Então, a Larissa fez parte da minha história e por isso eu me tornei uma outra pessoa. E é muito bacana, né, falar sobre isso, assim, até fugindo um pouquinho desse contexto, mas também tem a ver. Ontem mesmo, assim, participei de um evento que teve e tinham duas pessoas lá que eu conheci pessoalmente, mas já havia sido falado
desses 2 nomes. E eram 2 pessoas que eu sempre tive a vontade de conhecer, mas de uma forma profissional. Só que a hora que eu conheci um pouco da história deles, que é o que eu falo assim, porque pra mim, e pra Lari também, a nova versão ela é tão mágica ao mesmo tempo, porque assim, a gente tá a todo momento conhecendo histórias, e essas histórias vão nos inspirando, né? Vai nos tornando melhor. Tem pessoas que a gente conhece que a gente fala assim, Deus me livre, graças a Deus que eu conheci, porque não quero ser assim. É isso. Mas a grande maioria fala que a gente tem muita sorte, porque a grande maioria das pessoas que a gente se conecta são pessoas que a gente aprende muito, né? E essa questão é muito forte. Então pode ser que com essas 2 pessoas que ontem eu tive contato, pode ser que eu nunca faça negócio. Mas só o fato de ter conhecido eles e ter conhecido um pouco da história deles Foi incrível. foi maravilhoso. Né? Legal. Então é isso. Agora vamos para Eduarda. E aí, Eduarda, que eu não consigo falar Eduarda Dias, não. É Duda, pra mim é Duda, né? A gente já tem muito vínculo, né? Conta um pouquinho da sua, você, Eduarda, para depois a gente também, do mesmo jeitinho que o Rô falou, pra gente falar um pouquinho sobre o que você faz. Mas como que você chegou até aqui? Bom, a Eduarda é super comunicativa e também é Duda. Por isso que muita gente me chama de Duda, é normal, acontece. Inclusive, eu não gosto de Eduarda, tá? Verdade! É verdade. Ai, muito grande, Muito gente. grande, que nem o meu Nossa. Larissa, não. Aí tá brava comigo. Não me chama de Larissa, exatamente. não. Só que para manter o profissional é Eduarda. Sim. E aí, meu sobrenome, então, piorou. É maior ainda. Aí o Dias é o mais compactozinho, Isso. então Eduardo Dias. É o por nome isso. artístico, né, Duda? Isso. Muito bom. E aí, eu comecei ali muito nova a falar, né? Foi a primeira coisa. Primeiro eu aprendi a falar. Então, sou muito comunicativa. Meu pai e minha mãe também, muito simples. Vim de família super simples. Sou a primeira a ter faculdade, não. Mas a primeira a ir para o empreendedorismo com a cara e com a Legal, coragem. legal. Né? A ter a sua empresa. Então, essa é um pouquinho da Eduarda. Adorava Que bom. matemática na escola, Eduarda. Com certeza, mas ó, Com antes eu não era boa em matemática. Eu tive que fazer reforço e tudo mais, porém eu sempre amei a matemática. Legal, Mesmo a gente não estudando muito bem. Porque depois, assim, tem uma fórmula de Bhaskara que ninguém consegue Eu tinha Passar certeza que ela ele ia fazer depois. isso com você. Eu tinha certeza, Duda. Não, aí já é um assunto a mais. Não dá. Resolve depois, Isso, depois. Com certeza. Muito bom. Antes da gente entrar aqui no assunto de vocês, eu queria fazer uma pergunta que, vendo vocês falar, me surgiu que, por vocês serem jovens, Sim. vocês enfrentam desafios ao lidar com outros empresários? Com certeza. Mas eu tenho muito um pensamento de assim, os desafios, inclusive eu fiz uma postagem ontem sobre isso. Os desafios, eles são como degraus na nossa vida. E a gente precisa passar por eles para subir e chegar onde a gente quer. Todas as vezes que você tenta pular os degraus, é muito alta a probabilidade de você levar um tombo, cair e se prejudicar. Então, assim, principalmente por lidar com pessoas mais velhas, com mais tempo de experiência, geralmente aquela pessoa, cabeça um pouco mais fechada. Então, eu já vivi mais do que você. Eu sei mais do que você. Só que hoje estamos num contexto que é um mundo diferente. Sim. E você olha para um ano atrás e já é um mundo completamente diferente. Quando você olha para 20, 30, 50 anos atrás, é um mundo completamente diferente. Então, eu acho que o que é mais importante, mesmo tendo os desafios, é quando a gente consegue ver que são pessoas Sim. conversando ali. Então, eu tenho a minha história, você tem a sua. Isso. E tá a tudo gente certo. pode sempre agregar. Exato. Então, esses desafios, eu acho que eles se potencializam, né? Ô, Eduardo, agora você também enfrenta um desafio duplo, né? Por ser jovem e mulher. E mulher. Nossa. A Duda já compartilhou algumas coisas comigo já. Inclusive, já falei com a Lari, porque assim, já em empresas, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre fui a mais nova em todos os lugares que eu trabalhei. E aí, Isso. todo mundo falava assim, mas é novinha. Acha? Você tem... você não... Tipo assim, querendo dizer que pelo fato de eu ser nova, eu sou incapaz, né? Sempre associando a isso. Inclusive... Eu tenho um grande preconceito quando a pessoa fala, nossa, você é novinha, né? Você tem uns 20 anos. Não. Eu fico magoada quando a pessoa fala que eu sou mais nova. Ao contrário de muitas mulheres que falam,
Obrigada. Ganhei meu ano. Ganhei meu ano. Não, eu quero realmente parecer um pouco mais velha pra... Não que isso seja realmente um padrão, porque ainda mais na minha área, por exemplo, quem tem 20, 30 anos de experiência, gente, era papel, hoje totalmente diferente. Se a pessoa não estiver atualizada, que é o que manda o negócio, né? Não é o fato da pessoa ser nova ou velha. Por exemplo, só para finalizar, eu faço conteúdo hoje só para o Instagram. E aí meu sobrinho fala, tia, por que você não tá no TikTok? Porque TikTok aí é você que tá lá. Você não é meu cliente. Sim, exatamente. E aí, eu conversando com um mentor da parte contábil, perguntei pra ele, e aí, YouTube ou TikTok? E ele falou TikTok. Eu levei um tapa na cara. Porque é real, Olha só, entendeu? O meu sobrinho tava me orientando que o TikTok realmente também faz sentido. É Ou um canal. É um outro canal. Ou seja, vai ter que fazer dancinha no TikTok. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa fazer dancinha. Tem outras formas de trazer o conteúdo de forma mais leve, sem fazer dancinha. Perfeito. Mas vai ter um dia que você vai mudar a sua ideia de querer parecer mais velha, viu? Vai chegar. Eu sei que vai Garanto, chegar. tá? Eu te garanto. Essa semana eu fiquei chateado. Te deram mais idade? Te deram. Te deram não. Eu não. Eu adoro, porque assim, toda vez que a gente pergunta, a gente adora perguntar, né? Quando a pessoa fala assim, nossa, quantos anos você tem? Aí você fala assim, quantos anos você acha que eu tenho? Nossa, E sempre me deram uns verdade. 20 e pouco, eu ficava super feliz. Me deram 40 anos. Ai, Eu que falei assim, delícia. nossa, delícia. Olha, pertinho de mim. Não tô nem aí. Adorei, Rodrigo. Tá chegando. Porque eu tô nessa mesa que eu tô me sentindo tão velha que vocês nem imaginam. Experiente. Lara. Experiente, Tudo é isso. a forma como a gente Boa, vê. Gabi. Exato. Falarei isso daqui pra frente. Bom, Gabriel, vamos lá então. Ó. Vamos fazer a primeira pergunta para você, Certo. que ela vai ser muito baseada na conexão que você traz muito hoje, que é do esporte com os negócios, Uhum. né? Então, assim, ó, você traz essa mentalidade de alta performance dos atletas para o momento empresarial também, né? O quanto que ela é importante. Uhum. Quais são os principais paralelos entre esses dois mundos e como essa abordagem ajuda a transformar hábitos e comportamentos no trabalho? Certo. Primeiro, é importante contextualizar quando eu quis entrar na faculdade de educação física. Porque, como eu falei, eu fiz esporte desde pequeno. Então, era da área da natação. E eu queria entender o porquê todos os dias eu estava com falta de ar, cansado, sentindo dor em todo o meu corpo, quase morrendo. E no dia seguinte eu estava lá de novo. E de novo, e de novo. Mesmo sendo algo extremamente desconfortável. E aí eu entendi que era o papel daquela pessoa que estava ali do lado de fora, me mostrando que eu sempre poderia dar o meu melhor. E que por mais que aquele processo ele pudesse ser doloroso, isso trazendo para o físico e às vezes para o mental, o papel daquela pessoa era realmente ver aonde eu poderia chegar e me estimular. Então eu passei muitos anos ali como um atleta. Depois na faculdade eu entendi um pouco mais sobre como é a mentalidade, os processos fisiológicos, e eu comecei. Então eu saí da área da educação física em 2020, entrou a pandemia e eu fui para a parte de negócios, tive diversas empresas, e aí eu comecei a ver que a maior dor, principalmente conversando com outros empresários, era colaborador. Então, todo mundo que você pergunta, tá difícil ter colaborador motivado hoje, tá difícil colaborador, é o problema que você mais escuta todo mundo falar. E eu fui entender o que está faltando nas pessoas. E eu lembrei do que eu utilizava lá atrás, que era alguém vendo o potencial que eu tinha e sabendo lidar para fazer eu chegar naquilo. Eu falei, talvez deu para eu fazer um link com isso. Porque não necessariamente vai ser o esporte, mas o processo pelo qual a gente passa de entender a pessoa, o que motiva ela. Então, meu objetivo era ganhar um campeonato. E aquela pessoa sabia disso. E hoje, para muitos colaboradores, quando você chega, qual que é o seu objetivo? Não sabe. É pagar a conta. Eu tô vindo aqui para isso. Esse objetivo não vai te fazer acordar todos os dias. Não vai te fazer estar mais feliz, mais motivado. Então, eu, quando entro numa empresa, primeira coisa que eu pergunto pro gestor, o seu colaborador que está te dando problema, você sabe qual é o sonho dele? Não, eu só quero que ele me entregue o resultado. Tá, então você vai cobrar ele do jeito errado. Então você quer uma coisa, mas você não sabe o que é importante para ele. Então eu levo essa mentalidade de entender
Porque um atleta, ele tem um objetivo, ele quer chegar num lugar. Isso para pessoas comuns. Então, ali no cotidiano. Então, você pegar e identificar isso. E trabalhar ali com a alta performance. Por quê? O atleta, ele vai estar cansado, ele vai estar desmotivado. Isso. Então, eu falo assim, a pessoa não acorda feliz 4 horas da manhã. Não, hoje eu vou lá dar uma... Não, cara, você queria estar na cama, deitado, quentinho, e tá tudo certo. Sim. E aí, você precisa de um motivo maior para continuar fazendo. Então, eu levo isso para o contexto empresarial. Perfeito. Então, sempre dá um motivo para aquela pessoa se dedicar a construir. E com isso, a gente tem muito resultado. Então, sai ali da média, justamente porque a média tá preocupada em pagar boleto, tá preocupada em só continuar fazendo o que um dia começou. E não porque você faz isso. Porque eu quero chegar num lugar maior. Eu quero ter um sonho maior. Então, é realmente trazer essa consciência para o ambiente empresarial. Porque a gente fala muito a questão de propósito também, né? Exato. Mas às vezes a pessoa não tem consciência desse propósito, né? Sim. Então, assim, e aí eu trago isso de uma forma consciente. Sim. Porque é uma coisa que pode parecer tão boba, tão simples, Nossa. mas na hora que você começa a analisar, você fala, é verdade, eu não sei por que eu tô fazendo isso. Isso. E Tá no aí? automático ali, porque realmente tem as necessidades, tem as obrigações, né? Legal. Duda, você mencionou na sua jornada até aqui que não foi fácil, né? Você já deu um spoiler com relação a um desafio aí, né? Dentro da profissão também. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao escolher e se aprofundar na área de contabilidade e gestão de recursos? E como que eles moldam a profissional que você é hoje? O maior desafio que eu tenho hoje é levar o conhecimento de forma simples para o empresário, porque é difícil. Porque, assim, a contabilidade, ela é muito técnica, é muita coisa. E muito pra mim, chata. É muito chata. é pro muito empresário. chato. E aí, pra mim, às vezes eu conversando com meu marido, né? Eu falo assim, amor, não sei o que, não sei o que. Ele, o que você tá falando? Que mundo que você tá? Pelo amor de Deus, eu não tô na tua cabeça. E real, é isso mesmo. Ele, pra mim, tá simples, tá claro, Sim. que nem água. Sim. Mas pra ele não tá, porque ele não domina essa situação. Então, trazer isso, e eu tento trazer isso no meu Instagram de forma trazendo para o cotidiano, para coisas do dia a dia, né? Então, esse é o maior desafio. Tá. Até porque, vou te chamar de Duda também, tá? Ah, é. Até porque a gente já abordou uma vez na revista pontos que uma empresa precisa pensar em quando ela vai abrir, se estruturar. E a contabilidade, ela acaba sendo mais importante porque a grande maioria dos empresários não gosta de ficar olhando para essas questões. Inclusive, muitos pulam essa etapa. Exato. Pulam, é mesmo? Pulam. Tá. Então, assim, exceto tem alguns, claro, que gostam de estar sempre a par de tudo, então eles se conhecem, sabe? Mas a grande maioria não, né? E eu falo assim que é uma das funções mais importantes de uma empresa, tanto para crescimento, né, como para ela de fato ela se manter. Em Exatamente. relação a outro desafio também, é em relação, por exemplo, igual você falou, como é um tema chato, os empresários não querem nem saber disso. E aí que tá uma questão também, por exemplo, igual o marketing, né, no caso. O marketing, se você souber o que você vai fazer ali, né, você passa ali a legenda e tal, mas, por exemplo, você só contratar a agência, ela vai fazer um post normal, isso não vai te trazer Sim. Isso. os clientes, não vai te trazer lead, não gera conexão. Agora, se você dá ali o norte, não, ó, os meus clientes gostam dessa forma, se você faz isso, faz aquilo. Uma profundidade maior, né? Exatamente. Então, assim, não é só pagar a agência, você tem que estar junto com a agência acompanhando e mostrando. O contador também é isso. Sim. E muitos empresários falam, não quero nem saber, tchau, se vira, resolve aí. Só que, assim, em alguns momentos, é claro, o contador tá ali para resolver sozinho, para você pagar, é terceirizado. Mas tem coisa que você precisa saber. Por exemplo, em relação à venda de produto. Tem produto que ele tem uma tributação diferente. Então, igual esses dias eu pedi foto do produto pro meu cliente, porque o fato dele estar comprando um produto que vem discriminado ali na nota, não quer dizer que aquela nota é certa. Você entendeu? Entendi. Então, eu falei, ó, me manda foto do produto pra eu ver, porque coloca lá,
CB8, não sei o quê. O que é isso? Tá. Não tá específico esse produto. Então, eu preciso saber o que é. É uma tinta, um balde? O que é? O que vem dentro dele para poder saber a tributação. Porque na hora que para num posto fiscal, por exemplo, na hora que para por uma fiscalização, eles estão cagando, né? Desculpa o termo, mas eles estão nem aí. O que importa é, não tô entendendo, para aí, vamos multar, é mais fácil. Entende? Então, realmente, trazer o empresário para perto também é outro grande desafio. Tá, perfeito. Ô, Gabi, a sua metodologia, ela foca muito em identificar essas travas emocionais e pontos de melhoria, né? Como que você estrutura as suas mentorias, as suas palestras, para impactar tanto o desempenho individual quanto também esse desempenho coletivo da empresa? Eu falo que assim, né? Do mesmo jeito que a Duda lida com um assunto que as pessoas não querem, então geralmente fica ali. Eu lido com pessoas, que é a coisa mais fácil do mundo de entender e tudo mais. Mas por conta disso, quando você gosta e começa a entender o jeito que as pessoas funcionam, por mais que cada um seja individual, tem um meio de funcionamento, tem um padrão, quando a gente coloca ali e eu entendo o que é importante para você, o que é importante para você, o que é importante para uma empresa. Então, a empresa, ela precisa ter resultados. Eu começo a pegar cada um desses pontos e lidar como se fosse uma equipe. Então, é o que eu falo, muito do conhecimento que eu adquiri na parte do treinamento esportivo, ele é sempre pensado nisso. Então, somos um time, ou a pessoa individual, que tem ali a sua família, que também é um time. Então, tudo vai ser... A gente consegue sempre fazer essa dupla analogia. Então, trazendo o esporte para a vida real e para o ambiente corporativo. Mas sempre vai ser pensando nesse ponto. O que é importante para a pessoa, o quanto ela está disposta a se dedicar. Porque tem muita gente que, assim, eu quero um resultado, mas eu não estou disposto a pagar o preço. Entende? Então, assim, por isso que eu preciso entender. É importante realmente isso para você? Sim. Exemplo, a Lari tem um filho. Então, assim, Lari, por que você faz o que você faz? Porque eu quero dar uma boa educação pro meu filho, quero estruturar e tudo mais. Amanhã, você perdeu tudo que você tinha, tudo que você construiu até aqui. Para você continua sendo importante dar toda essa estrutura pro seu filho. Então, você vai fazer o que for necessário, por mais que, eu não gosto de fazer isso. Não, você tem um objetivo maior. Então, eu já entendi o que é importante para você. Então, eu não preciso tirar tudo de você, mas eu preciso trazer esse motivo para que, então você vai construir isso, você vai se dedicar dessa forma. E isso a gente fala de alta performance. Então, eu falo que a gente só muda o lugar e muda o nome. O contexto que a gente vai trabalhar sempre vai ser a pessoa muito entra no ponto das travas emocionais. Então, isso a gente vai partir do princípio psicológico. Então, na faculdade, a gente tem uma das metodologias, há quase 1 ano, de psicologia do exercício. Por quê? A gente vai trabalhar com a mentalidade ali da pessoa. Então, eu entender como ela funciona, como eu estimulo, como eu cobro, como eu faço. E isso vai ser em qualquer ambiente. Hoje, eu falo que o celular, ele foi um dos... Ao mesmo tempo que uma das melhores coisas que foram construídas, ele destruiu toda uma geração. Muito. Porque ali você tem uma satisfação muito rápida. Então, eu dei até um exemplo para a Duda antes da gente começar aqui. Que 1 hora de exercício que você faz, você produz serotonina, dopamina, prazer. 5 minutos no TikTok, no vídeo, é o equivalente a essa mesma produção. Eu não sabia disso. Então, não. Você vai ficar ali, tendo uma bomba de dopamina. Por isso que na hora que a pessoa saiu, qualquer momento que você estiver entediado ou entediada, você pode perceber que é assim, Primeira coisa, verdade. Aqui. Porque eu não sei lidar mais com o tédio, eu não sei lidar com a minha emoção, eu não sei... Então, assim, por isso que tudo se tornou muito difícil, muito pesado. Então, quando eu vou trabalhar com essa parte do emocional, eu vou ver tudo a forma como a pessoa está agindo. Então, eu percebi que você foge para isso quando acontece tal coisa. E aí você faz isso quando acontece isso. E aí a gente vai mudar o hábito da pessoa. Então, você tem um hábito de sempre pegar o celular. Tira ele de perto de você. Porque, nossa, vai estar mais difícil eu ir buscar ele lá. Então tá bom, você vai focar mais aqui. Isso. Aí você vai fazer. Então, assim,
Eu preciso identificar o padrão de comportamento da pessoa e isso numa conversa. Então, assim, já percebi que o Rô geralmente faz isso em tal minuto. Isso. E a gente tá olhando e Estamos observando. sendo observados. Gente, a gente nem sabia, eu tô com medo. É Eu isso. Eu tô com medo, Estamos tô sendo muito preocupada, analisadas. estamos. Mas é isso. Então, assim, como que eu identifico isso? Relação, conversando Exatamente. no dia a dia. Então, todo esse trabalho é o que eu falei. O grande problema do empresário, ele tá ali, equilibrando um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele não vai estar preocupado em conversar. E aí, você teve um bom dia? Isso. Qual que é o seu sonho? Onde você quer chegar? O que você... Então, É uma perda de tempo é pra uma ele. perda de tempo. Sim. Mas ele não percebe que aquilo vai prejudicando ele dia Diariamente. após dia. Diariamente. E ele continua ali, equilibrando as coisas e não entende porque não flui, né? Então, eu venho para fazer isso. Você vai focar em fazer o importante ali. Eu vou entender o que a sua empresa precisa. E aí, eu só te dou as ferramentas para lidar com cada um e mostrar. Maravilha. Perfeito. Duda, vamos entrar um pouquinho na contabilidade digital, inovação, né? Que até você falou isso, né? Falou, antigamente tudo era papel, hoje, né? Então a contabilidade digital tem transformado o mercado com automação e acessibilidade. Como que você utiliza a tecnologia, né, na sua empresa para oferecer soluções estratégicas e se manter conectada aos seus clientes em todo o Brasil, né? Porque você não atua só aqui em Rio Preto. Sim, eu tenho cliente no Paraná, tenho cliente também... fora do estado seria só o Paraná mesmo. Mas fora de Rio Preto tem também. Sim. E hoje, com a contabilidade digital, a gente consegue atender vários segmentos do Brasil todo. Por quê? Claro, cada estado tem sua particularidade, comércio principalmente, né, por ser produto. Serviço é um pouco menos, tem menos questões, mas dá para atender. E o fato da contabilidade existir, até eu vi um vídeo hoje, também estava refugiando, né? Tava entediada, e aí eu vi um vídeo em comparação de um contador que começou lá em 20 anos atrás, como que fazia, com hoje, né? Tá. Hoje eu consigo abrir uma empresa totalmente digital, né? Não preciso ir necessariamente na junta comercial para poder levar lá os documentos. Não preciso pegar a assinatura do empresário, levar, fazer reconhecimento de firma. Então, com o certificado digital, isso é possível. Então, assim, a distância, né? Realmente tem muita vantagem no digital, porém, muita desvantagem também. Por exemplo, o fato, né, que eu até comentei aí, que eu fiquei um mês sem responder uma pessoa. Não era um cliente necessariamente, mas a gente acaba se distanciando de pessoas. Poderia ser até um potencial cliente. Não me recordo quem foi que eu fiquei sem responder, assim, um bom tempo. Mas a gente acaba distanciando, porque é isso que ele falou. A gente equilibra vários pratos, inclusive... Todos nós, né, empresários, enfim, também quem é CLT, né, com a vida, enfim. E essa demanda toda acaba nos distanciando. Eu até falo com os meus clientes, tá pegando fogo, me ligar. Mas é 4 horas da manhã, não interessa. Melhor. Se tá pegando fogo, me liga. E é isso. Perfeito. E é verdade. É. Eu te entendo bem. Você entende? Você olha o WhatsApp dele, 245 mensagens. Nossa, gente, dá até desânimo ser de... Não, ó, você de sabe, responder. assim, Só que esses 245, às vezes eles mandam pra mim. Olha, o Rodrigo não tá me respondendo. Rô? Eu nem fiz isso. Você fez, Vai né? só Na jogando. mesa tem uma pessoa ela que fez fez, isso. verdade. Fez. Ó, Ai, mas Deus, assim, vou te falar uma coisa. Esse tempo atrás, eu falei assim, peguei um domingo à tarde, falei assim, vou colocar tudo em ordem. Tinha 197. Eu deixei só 20. Top. É uma evolução. Opa. Na terça-feira já tinha 200 e poucos. Foi essa desista. Então, pois é. Ô, Gabi, você reforça a importância de cuidar do bem-estar emocional e comportamental dos colaboradores, né? E nós conversamos muito sobre isso na sua entrevista. Quais são os conselhos que você daria para líderes e empresários que buscam aliar a saúde mental às suas equipes com alcance de bons resultados? Entendendo o que é o importante para o seu colaborador, para a família dele e o que ele está buscando.
Porque eu costumo dar o exemplo que, assim, uma empresa, ela é importante para você e ela só existe porque você está construindo uma estrutura. Então, diferente de um CLT que ele vai trabalhar para alguém, o empresário que abre uma empresa é porque ele está construindo ali também um patrimônio, uma estrutura para chegar em algum lugar. O colaborador que vem, ele não vem pelo seu sonho. Ele vem pelo sonho dele e o que ele está buscando. E aí a gente entra naquele problema que muitas vezes eles não sabem qual é o sonho. Então, eu gosto de dar o exemplo, né? Eu tenho 2 colaboradoras, uma em cada uma das minhas lojas, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. E eu comecei a trabalhar muito isso. Então, eu entendi que uma delas, o sonho dela é morar no motorhome, porque ela quer sair viajando pelo mundo, e trabalhar com marketing digital. O sonho dela não é ficar na minha empresa a vida inteira construindo, fazendo. Não, esse é o meu sonho. Só que eu entendendo o que é importante para ela, tudo que eu puder fazer para que melhore, desenvolva e ela cresça pessoalmente e profissionalmente, eu vou fazer. E eu entendo que um dia ela não vai estar mais lá. E um dos grandes problemas dos empresários hoje é não, eu não vou ensinar muito para essa pessoa, porque vai que ela fica muito inteligente, ela vai trabalhar para a concorrência. Vai que vai fazer não sei o quê e vai fazer isso. Vai que... Entende? Então, assim, eu vou ficar segurando e ele não entende que isso prejudica ele. Quando a pessoa ela sai feliz, ela sai satisfeita de lá, eu aprendi muito. Então, toda semana eu sempre converso com os meus colaboradores e aí eu tenho uma outra colaboradora que o sonho dela é fazer arquitetura em Portugal. Então, a mãe dela mora em Portugal, ela falou assim, eu tenho o sonho de fazer essa faculdade, estudar lá. E aí hoje 2 dias atrás eu fiz uma reunião com elas e eu perguntei, e aí, o que você tem aprendido? Toda semana eu reviso o que a minha empresa está agregando para ela no dia de hoje. E ela falou, a gente começou a trabalhar com muita coisa de rede social, então ela que faz os nossos vídeos, cuida do marketing. E eu comecei a ajudar minha mãe, porque a mãe dela tem um negócio lá em Portugal. Eu acho que é de confeitaria. E ela começou a reativar o Instagram dela, tá começando a ter mais cliente, fazendo isso. Então, assim, eu tô agregando na vida da pessoa, no sonho, na família. Ela, se for sair dali, ela tá satisfeita com o que ela fez. Então, se eu ficar sendo mesquinho, guardando só pra mim o meu conhecimento, porque é meu, é muito importante, o eu nunca vou crescer. E foi até uma coisa que eu tava conversando aqui com o Rô antes. A gente nunca cresce sozinho. Então, você sempre precisa de pessoas. E quando você começa a ver o melhor em cada um e junta tudo isso, a gente se desenvolve cada vez mais. Então, trazendo realmente a importância, isso pros líderes. Você precisa de pessoas. Com certeza. Sim, muito, exatamente. Ô Duda, agora vamos falar um pouquinho de dicas para pequenas e médias empresas, que você atua muito nesse universo, né? Para as pequenas e médias empresas, erros contábeis podem ser catastróficos, né? Super prejudiciais. Quais dicas você daria para os empresários que querem evitar esses problemas e garantir uma boa saúde financeira nos negócios? Primordial, pagar o imposto. Porque até comentei com os meninos aqui antes. Gente, melhor dever pro agiota do que dever pro governo. É triste, mas é real. Porque assim, o governo, ele bloqueia... Primeiro, tá? O que ele faz? Ele vai deixando. Ele fala, deixa. Porque ele tem 5 anos pra te cobrar. É mais interessante ele te cobrar no 4º ano. Não tô falando mal da Receita. Só tô falando que ela não tem braço, atualmente, pra fiscalizar todas as empresas. Sim. Temos diversas empresas, inclusive os CPFs. Então, é muita gente para fiscalizar, então não dá para fiscalizar tudo. Então, é claro que, como ela tem 5 anos, ela tem um prazo para conseguir fiscalizar. E ela fiscaliza. E na hora que chega ali, próximo 4º ano, não necessariamente no 5º, no 2º ano, você já pode ser notificado. E aí, se você não paga imposto, no caso do MEI, por exemplo, que inicia ali, abre... nem tem o CNPJ, não se preocupa, acha que não é uma empresa, quando é uma empresa. Deixa Deus dará, não paga os impostos, tem
recebe o termo de exclusão do Simples Nacional, ou seja, ela não vai ser nem excluída do MEI, ela já vai ser excluída direto do Simples. Já passa para o lucro presumido. Inclusive, até o nosso colega tem uma experiência com isso, porque realmente isso pode prejudicar muito o crescimento da sua empresa. Pode tanto parar quanto afundar. Talvez você estava começando, igual você falou, né? Dar o passo maior do que o degrau ali que você tinha, né? E isso realmente quebra muita empresa. Por isso que muitos empresários acabam fechando o seu negócio, porque achou que era... só abrir um MEI ali, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Cuida bem, porque realmente depois a Receita bloqueia o seu CNPJ, ela vai... bloqueia o CNPJ, CPF, bloqueia contas. Então, realmente é complicado. Grave. Ô, Gabi, você também... Vamos falar um pouquinho sobre o seu outro negócio, né, seu empreendedorismo. Conta para nós um pouquinho dele. E eu queria que você trouxesse também essa experiência de atuar muito à frente desse empreendedorismo junto com o que você realiza com as empresas. Certo. Eu tenho 2 lojas, então uma em Botucatu e uma em Avaré. Elas são lojas de sexy shop. Então, sempre quando as pessoas escutam essa palavra, eu costumo dar o seguinte exemplo. Para a maior parte das pessoas que você pergunta, você sabe o que é um sexy shop? Geralmente a resposta é sim. Você sabe o que tem lá? Geralmente a resposta é sim. Você já foi em um? Geralmente a resposta é não. E muitas estão mentindo, né? Também, verdade. Também. Verdade. Mas entra em qual ponto quando eu faço essas perguntas? Foi criada uma visão sobre o que aquele tipo de negócio oferece ou o que tem. E as empresas que eu abri, elas vêm num processo contrário a isso, que é justamente o cuidado, a conexão e a relação. Então, a gente vai falar ali de saúde, de bem-estar, prazer e conexão de casais. Ou uma pessoa que está sozinha também. Então, os produtos que a gente vai oferecer e o atendimento que a gente vai proporcionar, ele não vai ser com foco no erotismo, com aquilo que é muito diferente. Então, assim, as pessoas geralmente imaginam, no sex shop é corrente, é para ficar amarrado, é preto, é vermelho. Assim, um dia você pode ter uma experiência desse tipo, mas e os outros 364 dias do ano que você está ali com o seu marido, com a sua esposa, no dia a dia? Então, vamos falar sobre todos esses outros dias e os hábitos cotidianos. Então, como eu falei, eu estudo muito o comportamento humano em todos os pontos. E aí eu entendo que a relação é um dos principais. Sim. E na nossa loja a gente sempre vai trabalhar isso. Por quê? Até um exemplo que eu tinha conversado com a Duda ali no início, antes da gente iniciar. Os remédios e os medicamentos hoje também são um grande male para a sociedade. Sim. Por quê? Estou com um problema, um remedinho resolve. Só que esse remédio, ele resolve o sintoma, não a causa. E na nossa loja, o que eu comecei a perceber? Então, quando eu abri, eu comecei com esse tipo de negócio apenas por uma visão empreendedora de as pessoas buscam, tem pouca concorrência, vou abrir esse negócio. Promissor. Oportunidade. Então, assim, também tive uma outra empresa em Ribeirão Preto que a gente trabalha com multinichos. Então, desde certificado digital, ferramenta, produto de supermercado, jogo, produto para bebê. Então, assim, como eu falei, já fiz diversos tipos de coisa. E aí, o Sex Shop foi um desses produtos que surgiu. Só que tudo que eu faço é sempre pensando como fazer diferente ou como fazer melhor. E eu percebi que muitos dos clientes que chegavam na nossa loja, geralmente era nesse exemplo da farmácia, buscando ali uma coisa para dar uma apimentada na relação, para dar uma melhorada, sair da rotina ou fazer assim. E essa pessoa não estava buscando uma coisa para uso contínuo, porque eu entendo que é importante eu sempre estar melhorando a minha relação com meu parceiro. Então, igual, todos estamos aqui com um celular de última geração, bem vestidos. Acabou seu sabonete, você vai comprar um no mercado. Então, você sempre vai estar buscando algo. E por que na sua relação com seu marido, com a sua esposa, você mantém nos padrões tradicionais de milhares de anos atrás? Então, assim, aprendi desse jeito, a gente faz esse. E a gente não mexe nisso. E aí eu comecei a entender que as pessoas só buscavam lá uma coisa para um dia no ano. Aniversário de casamento, vou fazer uma surpresa. Vou fazer...
E ela não via a importância de todo dia estar dando um toque especial, todo dia estar cuidando, tendo uma experiência diferente, uma sensação diferente. Então a gente começou a focar muito mais nisso, em um uso contínuo de experiências e não somente a solução para quando você está com um problema muito ruim, porque essa pessoa ela leva a solução e ela só vai se preocupar nisso daqui a 1 ano. Então, tipo, eu já acostumei que minha relação é ruim, eu não resolvo a relação ruim, e daqui a 1 ano eu trago uma surpresinha pra gente ter uns 10 minutos ali de experiência diferente, e no ano seguinte a gente se preocupa. Então eu falo que eu comecei a identificar esse problema. Então, vamos conversar sobre a sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira, para melhorar e você ter ali uma inclusão no seu dia a dia. Então, depois eu deixo as redes sociais também das nossas lojas e as pessoas vão ver que na hora que você entra, em nenhum momento vai gerar constrangimento, em nenhum momento vai ter algo explícito, erótico, porque não é isso. A gente quer falar sobre realmente o seu dia a dia, o cuidado, o bem-estar. E o quanto é importante, né? Exato. Então, assim, exemplo, quando você chega na nossa loja, a primeira coisa que você vê é um café, um biscoitinho. Vamos começar aqui uma experiência legal conversando, porque você está chegando num lugar acolhedor. E não no que as pessoas imaginam, vai estar caindo prótese do teto e coisa assim. Então é realmente quebrar esses padrões. Isso é demais, Gabriel. Porque realmente as pessoas imaginam, eu vou lá na loja e cadê? Imaginam, né? Que várias situações assim exato. mesmo, né? Então, assim, e eu falo que a gente, como eu estudo muito o comportamento humano, a pessoa tá chegando lá e ela já vai buscando, cadê o negócio? Vamos tomar um café? Tipo, não tem o negócio aqui na entrada, não tem as coisas assim. E realmente, a pessoa se sente mais confortável e começa a falar ali sobre a relação. E com isso a gente fideliza os nossos clientes. Perfeito, muito legal. Ai, que delícia. Ô Duda, qual que até o momento de hoje, qual que é a tua maior realização e como que a tua empresa contribui para isso? Bom, minha maior realização é quando eu converso com o empresário e ele fala assim, é claro, a expressão não é favorável, a pessoa fica assustada, mas ela fala, meu Deus, ninguém nunca me falou isso. Olha. Nossa, porque a pessoa nem sabia que estava fazendo errado. Nem sabia que aquilo poderia realmente prejudicar a empresa dela. Mas o mais, assim, que é o auge, é em relação a quando eu pego algum cliente que ele já tem um faturamento interessante. E aí eu converso com ele e ele fala, meu Deus, nossa, então quer dizer que a pessoa não tinha nem se preparado, não estava preparada para mudar, mas ela já, com o conhecimento que eu passei para ela ali, ela já entende que ela precisa realmente sair do MEI e ir para o Simples Nacional para que a empresa dela continue crescendo de forma saudável. Então, isso realmente é ver o brilho nos olhos depois de falar, meu Deus, nossa, mas eu vou ter que realmente fazer tudo isso que você tá me falando? Aí eu falo, sim. Aí ela fala assim, meu Deus, mas e agora? Eu falei, agora você pode vender. Agora você pode chinelar e vender à vontade. Né? É claro que o limite tem um limite no Simples Nacional, mas o limite é bem maior do que 81 mil, né? Então, no ano. Maravilha. No ano, né? No ano, gente, lembrando, no ano. Uma coisa que é legal, só complementando ali o que a Duda falou, o meu sócio, ele gosta bastante de falar isso. Enquanto muita gente fica, eu quero pagar menos imposto, eu quero fazer... Assim, gente, eu queria só que chegasse ali um boleto de 1 milhão de imposto para pagar. Porque significa que eu vendi muito. Então, assim, enquanto tem gente querendo fugir ali do padrão, faz o trabalho certo, constrói um negócio saudável, cresce, se desenvolve. Isso é só um processo. Exato. É um dos desafios que faz parte dos degraus ali da vida. Exato. Inclusive, a parte de começar certo já é muito interessante. Por exemplo, o Sebrae, ele abre MEI de forma gratuita. E antes ele abria sem nem... Ele abria sem dar um curso ali, um preparatório. E abria o MEI ali para o pessoal. Agora, eles dão capacitação, porque notou a importância de real do empresário saber que os 81 mil é anual, não mensal. Porque tem muita gente que fala assim, mas é 130 agora.
Não, 130 é um projeto de lei que começou a ser discutido em 2021 e nem está aprovado. 2021, estamos em 2024 para 2025. Então, assim, real, é ter o conhecimento, começar certo para que não tenha nenhum problema. Maravilha. Meninos, chegamos ao fim do nosso podcast e queremos agradecer imensamente a participação de vocês, cada um com a sua trajetória, que já desde tão cedo é tão inspiradora, que vocês continuem fortalecendo ainda mais essa jornada com muito crescimento, levando cultura e informação para as pessoas, que é o mais importante. E obrigado por acreditar no projeto da Nova Versão. E conte com a gente para o que vocês precisarem. Sempre. Top. Muito obrigada por estar aqui. Agradeço pela oportunidade também. E é sempre isso, a gente está se conectando com pessoas, estarmos desenvolvendo. Então, o ser humano é um dos seres extremamente sociais que existem. A gente precisa de pessoas, vamos gostar delas. Em um momento que tá todo mundo muito conectado nas máquinas, vamos nos conectar com os corações e as pessoas no dia a dia. Inclusive, nós nos conhecemos, né? Todos aqui, né? Olha que legal, né? Que interessante, né? Em rodadas de negócios, né? Em grupos de networking daqui da cidade de Rio Preto, né? Então, provando o quanto que as conexões são importantes, né? Exato. Muito obrigado e até a próxima. Até. Lari, obrigado pela companhia. Obrigada, Rô. E nós vamos finalizando esse episódio. Estamos chegando ao final da nossa primeira temporada. Ainda tem alguns episódios por vir, mas em breve daremos início à nossa segunda temporada com muito mais histórias para contar. Ficamos por aqui e muito obrigado sempre pela companhia e pela parceria. Até a próxima.